Oi, minha gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Estamos aqui na comunidade Amor Maior. Hoje, dia 6 de julho de 2025, comemorando mais uma data, né, de aniversário desse local, onde esse local ele é usado para libertar as pessoas, né, através da palavra de Deus, pessoas que são envolvidas em substâncias ilícitas, são envolvidas com problemas, né, de comportamento, né, difícil, um temperamental, você entendeu? Então, Deus prepara sempre lugares maravilhosos para que essas pessoas estejam sendo trabalhadas, né, para que elas possam voltar ao convívio novamente. Esse aqui é um lugar lindo, né? Uma chácara maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. E hoje estamos aqui, está lotado de pessoas, de convidados, né? Para estar aqui celebrando junto com todos. E continue aqui, porque durante toda essa programação você vai estar vendo testemunhos maravilhosos de pessoas que chegaram a este lugar aqui e receberam uma cura, receberam uma libertação através do amor de Deus, que Deus tem colocado no coração do líder que está cuidando daqui, né, o pastor Eurival, que vou estar falando com ele também daqui a pouco. Ele vai estar dando um depoimento dele e falando desse lugar, o que Deus tem feito aqui. Portanto, continue assistindo até o final, você vai ver testemunhos maravilhosos sendo relatados aqui durante esse dia dessa comemoração de mais um aniversário dessa comunidade Amor Maior. É poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. O Exley, ele sempre fala aqui, a gente sempre fala de todos, né? Uma das coisas que marcava é a oração. 3 horas da manhã, todos orando. E saiu daqui colocando em prática, orando. Porque se não orar, se não buscar, irmão, a gente não consegue. E sempre em comunidade tem sempre um que ele vem, não quer compromisso, ele tenta tirar os outros. E sempre eu vi alguns aqui que conseguia fazer isso, tirava depois, ia junto. Eu vi um aqui que veio e ficava aqui tentando tirar muitos. O Johnny lá de Santa Luzia. Conhece, né? Tirou muitos aqui. Chegou perto do Exley. Tá. Aí eu até falei pro irmão que estava aqui, ó, tá lá perto do homem de Deus. 2 dias depois o outro estava indo embora. Porque quando uma pessoa, ela está cheia da graça, buscando Deus, irmão, quando vem o mal te tentar, você pode ter certeza que ele vai sair. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E a gente sempre dá exemplos aqui, né? Inclusive o Emerson, ele não falou, mas ele tem um testemunho aqui, eu sempre falo, comento. O Emerson chegou aqui e ele passou 15 dias aqui procurando alguém que buscasse, que estava com compromisso. E ele observando, aí ele viu o Exley, aí encostou o Exley. Em oração, orava de madrugada também, né? Mael também que já estava aqui, outros que estavam aqui buscando. Então, amados, o exemplo a gente tem é Cristo Jesus. E aqueles que seguem, que têm temor a Deus, que você vai buscar, né? E isso é muito bom. É buscar, entender esse amor e não brincar. Ser cheio da graça de Deus. E esses testemunhos que tem aqui, meu irmão, né? Serve para os irmãos, para todos nós, né? Para a glória do nome do Senhor e dos que estão ainda aqui, para que futuramente venham testemunhar, fazer parte dessa festa.
Deus deu a direção ano passado de ser o culto. Ano passado eu tinha convidado a pastora Gilvânia. E de última hora ela ligou para mim e falou: não posso, pastor. Foi numa terça-feira à noite, né? Aconteceu o problema, eu digo, me arrumando no quarto, eu digo: Senhor, e aí? Eu vou pregar, o que acontece? Aí o Senhor falou: não, os testemunhos. Os testemunhos. E naquele dia foi muito choro, porque o Ismael passou 5 meses preso, né? Ele passou, porque passou por uma prova. Deus mandou ele para dentro do presídio. Esqueceu de assinar e teve que ir para lá e ficou lá pregando lá. E aquele dia que era para ficar 8 meses, no dia da festa ele sai. Aí, meu filho, já pensou um filho que você ama, que você está orando por ele, de repente está preso, ele aparece aqui no dia da festa. Aí foi muita glória. Deus é bom, amados. Esse Deus é poderoso, o amor dele é grande. E aí Deus dá a direção das festas da comunidade de ações de graças, de aniversário, ser assim. Os pregadores, seus testemunhos vivos, né? Assim como a Delsa. Você com oportunidade, meu irmão. Você com oportunidade. Deus é bom. Mais um milagre, tá? Mais um milagre de Deus. Antes do Adelso falar, testemunhar, eu vou convidar a comunidade. Porque eu só quero adorar, irmão. Eu pensa no mundo que gosta de adorar Jesus. E a igreja do Senhor também. Só quer adorar. Só ama adorar. A gente não consegue viver sem adorar o nome do Senhor. Claro. E Deus me resgatou eu também do mundo das drogas, do álcool, do cigarro. Glória a Deus! Eu cheguei aqui, meus irmãos, não tinha mais jeito pra mim não. Não tinha mais. Eu cheguei aqui todo arrebentado, né? Em casa eu era um problema, causa sério. Eu era como uma folha seca que caía aqui, eu não tinha paradeiro não. Mesmo na hora que eu tava em casa, eu tava na rua, eu tava andando pra tudo quanto é lado, caçando algo pra acalmar minha alma e satisfazer a carne, né? Mas eu louvo a Deus. Eu quero compartilhar um versículo com os irmãos. Se encontra em Isaías. Atos 16, 29 e 30. 30 e 31. Pela honra e a glória do Senhor. Vou convidar a minha família aqui. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Como eu estava dizendo, meus irmãos, não tinha mais jeito.
mas Deus faz o impossível na vida da gente acontecer. Eu estava aqui e veio essa palavra no meu coração, que até hoje ainda, né, Deus vem falando fortemente comigo. Assim diz o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. E entrando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Glória a Jesus. E aí, meus irmãos, essa palavra foi no meu coração e eu falei: mas será, meu Deus, que é possível? Porque tá tudo, né, tudo bagunçado. Mas aí o Senhor pegou e restaurou minha família, restaurou minha casa. Hoje nós estamos com um ponto de culto lá no Paineiro. Alguns irmãos que estão aqui me conheceram eu quando eu estava naquela vida, a vida torta, né? Mas Deus é fiel, meus irmãos. É só crer no Senhor que será salvo tu e tua casa, é verdade. A palavra de Deus é verdadeira, né? Aqueles que buscar verdadeiramente acharão. Aqueles que buscam, o Senhor, ele tem plano na vida de cada um. Aqueles que estão aqui pelo processo, que aproveitam a oportunidade, né? Assim como Deus nos resgatou, Ele pode resgatar vocês também, amém? Suas mãos com a paz do Senhor. Amém. Dá os irmãos com o Pai do Senhor. Aleluia, meu Deus. Sobre toda terra e céu não existe outro Deus comparado ao grande eu sou. Tudo se faz no seu falar, quão profundo é seu olhar dentro do meu coração. Feito cachoeira, vem, enche a minha vida e faz transbordar com tua unção. Grandioso és, poderoso és, toma-me em tuas mãos, não me solta não me deixa não. Sem a tua presença, Deus, eu não posso viver. Não me solta não me deixa não. Sem a tua presença, Deus, eu não posso viver. Eu não posso viver. Em nome de Jesus. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E Ele não nos deixa mesmo. E é por isso que a gente está aqui, para adorar Ele. Ele não nos deixa. Cada vida que está aqui, né, foi resgatada por Ele. Eu e você. Ele é maravilhoso, né? Vou convidar mais uma vida resgatada. A glória do nome do Senhor Jesus. Ismael. Meu filho Ismael. Mais um, né? São tantos. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Interessante que eu geral. Oi, meu filho. Tem homens que só geram filho homens, né? Mas a comunidade Amor Maior tem um projeto para mulheres também. Glória a Deus. Né? Deus colocou no meu coração vários projetos. E um deles é para mulheres. Tem mais um para homens. Tem mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que Deus colocou no meu coração é muito grande, é muito forte. Então eu nem falo porque. E aí a gente precisa aguardar, esperar no Senhor. Esperar. E o que eu faço é isso, é esperar no Senhor. Porque tudo é para a glória de Deus. Amém. Cada alma, cada vida, irmão. A importância que é uma vida, uma alma. Jesus foi para a cruz para isso. Eu entendi esse amor e pronto. Enquanto Ele estiver me dando força, graça, né, vai ser assim, né? E eu creio que se Ele me levar antes, o projeto que eu tenho no meu coração não cumprir todos, os meus filhos faz cumprir. Os meus filhos cumprirão, porque eles entenderam o amor de Deus. Não é verdade, galera? Vai ser assim, vai. Porque a gente trabalha para isso, amado. Se você vir aqui durante o dia, quem já veio, quem vem, parece umas formiguinhas trabalhando, né? As formiguinhas de Deus, né? As formigas de Deus. Os trabalhadores do Senhor. É muito bonito. Eu me orgulho dos meus filhos. Eu me orgulho dos meus filhos. Né? Então, Ismael, né? Para ter o testemunho aí e falar do que Deus fez e continua fazendo na sua vida. Né?
Testemunho muito bonito, como todos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero poder ser grato ao Senhor, meu Deus, por mais esse dia de vida que Deus me concedeu, de estar aqui junto com os irmãos, para nós adorar, glorificar esse Jesus que é maravilhoso, esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que salva. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Também quero ser grato, pastor Ival. Aleluia. Meu pai, que Deus me deu, né? Eu perdi minha família, perdi minha mãe, perdi meu pai. E eu tinha um amor muito grande por eles. Aleluia. Amor muito grande. E quando eu vim para este lugar, Deus mudou a direção, mudou os meus pensamentos. O Senhor, pela sua misericórdia, foi me mostrando a sua palavra. Aleluia. Eu vim para cá, todo sujo, fedendo, cabelo grande, magro. Irmãos, só a misericórdia de Deus. Aleluia. E aí, Deus colocou o pastor na minha vida, me direcionou aí na Semaste. E chegando na Semaste, uma mulher, ela prontificou a me ajudar. Estava eu e uma mulher que estava comigo naquela vida. E aleluia, Jesus. Estava eu e ela naquela vida e nós queríamos mudança, nós estávamos querendo mudança. E aquela mulher prontificou a ajudar nós dois, para nós dois ir num lugar que eles iam aceitar ficar eu e ela junto lá. Aleluia. E aí, eu estava com o pensamento, falei, Senhor, mesmo naquela vida, eu falei, Deus, eu vou lá naquela comunidade, em outra comunidade, o nome lá é Tamião. Vou pra lá, porque a próxima vaga é minha, eles prontificou em me ajudar, eu vou pra lá. E um dia, uma noite, era de madrugada, era umas meia-noite pra frente, 1h. E aí eu tava com o pensamento, eu falei, eu vou lá na casa do meu primo, vou lá usar droga lá, e quando for no outro dia de manhã eu vou na comunidade, eu vou lá nesse centro lá. Meus pensamentos eram aquele, meu pensamento. Só que Deus, irmão, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabendo todas as coisas, sabendo o meu desejo, sabendo, o Senhor mudou a direção no meio desse caminho. E eu andando, tava eu um cachorro andando ao meu lado. Aleluia, Jesus. Quando achei um papel, irmãos, esse lugar aqui é de Deus. Esse lugar aqui é de Deus. Achei um papel escrito assim, meu nome, irmãos, escrito meu nome, falando assim, Ismael, muda-se de clínica ou procura um pedagogo. E eu olhava para um lado, olhei para o outro, falei, mas quem que tá sabendo disso? Só era eu e Deus aquele pensamento, não tinha outra pessoa que sabia. Falei, mas quem que colocou esse? E até então não sabia que era o próprio Senhor, um anjo de Deus foi lá e colocou escrito meu nome. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando foi amanhecer o dia, eu fui na Semaste. Chegando lá, falei para a mulher, Dona Neuza, né? Edileuza, que Deus abençoe a vida dela, foi um instrumento de Deus para minha vida. E aí, falei, irmão, eu preciso de ajuda. E aí, porque a mulher que eu estava andando junto com ela, que Deus possa libertar ela em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor vai libertar, vai salvar ela. Falou bem assim, falou, olha, a Ivone vai para um lugar e não tem como você ir para o mesmo lugar. Deus já estava me dando um não ali no começo. E eu falei, meu Deus do céu. E eu estava agarrado muito com aquela mulher, porque estava naquela vida. E aí eu, meu Deus. Ela falou, não, mas lá é um lugar bom. Lá é um lugar de Deus. E foi falando, lá é um homem de Deus. Lá tem galinha, tem cachorro, tem porco. E começou a falar mais de porco pra mim lá. E aí eu, naquela vida, eu falei bem assim, essa mulher, naquelas palavras que eu falava em gíria, essa mulher tá me tirando, falando de porco pra mim. Vou lá no chiqueiro. Não sabendo eu que tava mais sujo que um porco. Não sabendo eu que eu tava pior que um porco. E aí, eu tinha acabado de usar droga, irmãos. E aí eu, ali, falei, não, tá bom, eu vou ir. Mas eu não sabia que Deus ia agir muito rápido na minha vida. Falei, não, tá bom, eu vou ir, mano. Só que porque geralmente quando essas pessoas prontificam em ajudar, tem um processo de esperar, Ela pegou e falou, não, peraí que eu vou ligar pro pastor agora. Eu fiquei assim, falei, amém. Na minha mente, vai demorar, eu vou embora, vou voltar minha vida lá e mais pra frente. Irmãos do céu. Quando aquela mulher pega o telefone pra ligar pro pastor, imediatamente, quando ela pegou, quem que entra na porta, irmão? Ei, é de Deus. Entra o pastor. Aquela mulher fica em choque, ela...
pastor do céu, eu ia ligar pro senhor agora. O pastor chegou com essa simplicidade, com essa alegria, com esse amor. Ele falou, é Deus. E eu ali sem... Né, pra mim foi... Hoje eu posso, né, lembrar e ver e contemplar que é Deus. Mas naquele tempo, pra mim, estava cego, estava surdo. Porque uma pessoa que ele não ouve a palavra de Deus, uma pessoa que não fala de Deus, uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor, ele é surdo, ele é cego, ele é mudo, ele é coxo. Aleluia. E eu estava com todos esses problemas. Aleluia. E aí o pastor começou a fazer perguntas e perguntas. Falou, vamos? Eu falei, vamos. Só que eu ainda, né, na minha fraqueza e na abstinência da droga que naquele momento, eu falei, pastor, peraí que eu vou buscar minhas roupas ali e já eu volto. Mas o pastor, né, a sabedoria de Deus, porque tudo isso hoje que ele está passando é discernimento que Deus vai dando. O convívio com as pessoas vai dando sabedoria, dando discernimento, como mexer com as pessoas. E ali ele teve um discernimento, sabia que se eu fosse lá, eu não ia voltar. O pastor grudou em mim igual um... Eu vou com você. Eu fiquei pensando, falei, tá bom, vamos então. Vamos lá. Aí ele ficou... Falei, pastor, aguarde aqui que eu vou entrar lá pra dentro lá. E já eu... Ele esperou. E eu fui lá. E a mulher começou a chorar e falou, não vai não. E, não, você vai, eu sei que se você for, você nunca mais vai. Aquela mulher parece que Deus usou, sabia já. Ela falou bem assim, não, eu sei que se você for, nunca mais nós vai se ver, não vai dar certo. Eu falei, acredita que você vai mudar, acredita. Vai dar certo. Aleluia. E aí, demorando lá, o pastor já entra pra dentro. Vamos, meu filho, já começou a me ajudar a catar as roupas lá. E eu vim pra cá. Vim pra cá, pra esse lugar. Pelo incrível que pareça, o lugar que o pastor colocou eu pra trabalhar foi lá no chiqueiro. Lá no chiqueiro, amados. E aí eu não gostava de porco não, tinha nojo, eu tinha... E tô lá naquele chiqueiro lá. Aleluias. E Deus colocou uma pessoa no meu caminho. Aleluias. Glória a Deus. Para complementar, irmão, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 13, fala bem assim, em versículo 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. O reino do céu é semelhante a um homem que planta semente no seu campo. E aí Deus colocou um irmão chamado Mariel, lá no chiqueiro. E aquele homem começava a falar de Deus para mim, começou a falar de Jesus para mim, falando, Ismael, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus é bom, Ismael. E começou a falar as grandezas e o amor de Deus. Eu falei, nossa, que bom, eu fiquei alegre ali, aquilo me ajudou. Só que depois ele começou a falar, mas Deus também é justiça. Deus um dia vai vir e vai julgar todos aqueles que me rejeitaram. Deus vai vir, aleluias, e vai dar cada um segundo a sua obra. Aquele que me confessou e foi falando. Irmãos, criou um temor em mim tão grande e começou a falar. Aqui está o versículo que mudou a minha vida. E eu não consigo esquecer esse versículo. Aonde eu passo e quando Deus direciona para mim falar esse versículo, eu sempre emociono. Se encontra em Provérbios, capítulo 5, versículo 7. E depois de ele falar as grandezas de Deus e falar da justiça de Deus, ele complementa falando bem assim, agora, e assim diz a palavra do Senhor, agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras da minha boca. Agora, pois, filho. Irmão, aquilo criou um temor. E aquele irmão, eu estava torcendo já para ele terminar de pregar, para mim aceitar Jesus. E ficou martelando na minha mente, agora. E quando ele terminou, eu falei bem assim, agora. E ele, agora, sem entender, eu agora. E ele ficou até uma brincadeira ali, eu agora, ele agora. E ele ficou sem entender, eu falei, irmão, eu quero aceitar Jesus Cristo agora, irmão. Eu quero aceitar Jesus Cristo agora, aleluia. Aquele irmão ficou alegre, ele falou bem assim, irmão, Ismael, o pastor foi lá na cidade lá, vamos esperar que ele vai chegar e vai orar por você. Eu falei, não, irmão, meu Deus do céu, eu quero aceitar Jesus agora. Eu não sei o que vai acontecer depois, rapaz. Irmão, e se acontece alguma coisa comigo aqui, eu vou pro inferno, rapaz. Eu não quero, não, eu quero aceitar Jesus agora. E para glória e honra do Senhor Jesus Cristo, ali nós fizemos uma oração. Ali Jesus, aleluia, como fala a sua palavra, ele escreveu o meu nome no livro da vida, aleluia. Como diz a palavra do Senhor, aleluia.
quando a gente passa a aceitar Jesus Cristo pega os nossos pecados e joga no lago do esquecimento. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, é um processo. Para nós servir a Deus é um processo. Aleluia! E aqui tem pessoas, irmãos, que me ajudou nesse processo. Como nós lemos em Mateus, que o reino do céu é semelhante a um homem que semeia sementes boas no campo. A semente é a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De reflexão. Pensa aí com vocês aí. O que cada um está plantando? Nesse momento, um silêncio. Só responde para você mesmo. O que cada um está plantando? Hoje é um dia oportuno que Deus está nos dando. Pastor, passou tão rápido esse ano. Quando o senhor falou aniversário, eu fiquei assim. Eu tenho dia que eu me perco em dias. Passa tão rápido que quando pensa que não, já é sexta-feira, muda, já um ano. Outro aniversário aqui, ó. O tempo passa rápido, irmão. Pensa, cada um aí reflete. Em nome de Jesus, não deixa que nada tome a sua atenção. Porque esse dia está sendo registrado. Esse dia está marcado. O que cada um está plantando? O que cada um está plantando? Em nome de Jesus. Reflete. Em nome de Jesus. O que cada um está plantando? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu fiz uma pergunta ontem na igreja. E eu vou fazer outra pergunta. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus, ele nos ensina a conversar. A se dialogar. Aleluia. Imagine cada um aqui com um filho. Aleluia. E esse filho, vamos colocar aqui, tem 10 a 11 anos de idade. Aleluia. Mas, por um acaso, o filho pega e sai da casa e vai embora. Às vezes até escondido, porque se vê, tem pai que não vai deixar, a mãe não vai deixar o filho sair. Ele sai escondido da sua casa. E ele vai para um lugar bem longe, onde ninguém pode ver. Vai ter preocupação. Vai estar preocupado. Quem é pai e mãe vai preocupar com o seu filho que for para longe. Mas esse filho chegando em um determinado lugar, um determinado local, uma determinada cidade, lá tem um homem, aleluia, que olha aquela criança e tem compaixão. Olha aquela criança e sente vontade de ajudar. E ajuda aquela criança. Dá roupa, dá comida, da casa, aleluia. E aquela criança vai crescendo, aprendendo coisas boas com aquele homem, aleluia. Como é que cada um como é que cada um agiria? Como é que fala? Reagiria, aleluia. Como é que cada um ia agir? Ia agradecer? Ia ser grato? Como é que cada um ia agir sabendo que o filho saiu da sua casa e foi para um lugar e lá encontrou uma pessoa que cuidou, uma pessoa que deu comida, deu casa, ajudou, mostrou um caminho? Eu acredito, eu vou falar por mim, eu ia ser grato. Se eu tivesse uma condição, eu ia falar aqui, irmão, vou ofertar, vou te ajudar. Assim é Jesus. Cada um que está aqui, irmãos, cada um que está aqui, Deus deu um livramento. Cada um que está aqui, Deus fez algo na sua vida. Eu tenho que entender que Deus fez algo. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas 7, versículo 41, assim diz a palavra do Senhor. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo: pois qual deles o amará mais? Olha só a pergunta que Jesus fez. Jesus faz pergunta, irmãos. Jesus sempre faz pergunta. E Jesus nos ensina a fazer pergunta um ao outro. É tudo bíblico, em nome de Jesus. Esse irmão respondendo disse: tenho para mim que aquele quem mais perdoou, ele. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas este regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste
óculos, mas esta desde que entrou não me tem cessado de me beijar os pés. Aleluias! Não me ungiste com a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com unguento. Pois te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o que ama. Como eu disse, mais um dia oportuno isso aqui, irmãos. Aleluias! Deus tem nos libertado, tem nos transformado, tem nos livrado. Aleluia! Hoje é mais um dia, como amanhã e assim sucessivamente. Eu tenho que ser como essa mulher. Eu tenho que chegar diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho que chegar diante de Deus e começar a glorificar, começar a adorar a Deus. Aleluia! Irmãos, todo mundo aqui, ó, não tem ninguém, agora em corpo físico, não tem nenhum mudo aqui, não tem nenhum surdo aqui, não tem nenhum coxo aqui. Aleluia! Olhando humanamente, aleluia! Por isso eu tenho que dar glória a Deus, irmão. Por isso eu tenho que louvar a Deus, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou grato a Deus pelas pessoas que Deus está colocando na minha vida. Para me chegar até hoje, é que eu estou aqui, ó. Aleluia! Deus colocou pessoas na minha vida para me ensinar, para falar uma palavra. Toda vez que eu olho para o irmão Ricardo, para o irmão Guilherme, pastor Elias, foi pessoas que vieram aqui e semearam palavras de Deus. Tem pessoas aqui, aleluia, me deram um abraço. Eu estou falando de mim, mas eu sei que eles fizeram por outras pessoas também. Aleluia, glória a Deus. Pastor Josimar foi um homem, nós se conhecemos lá naquela vida. Ele é policial. Eu era um homem que odiava policial. Eu roubava as coisas dos outros. Aleluia. E um dia, depois da minha conversão e conversando com Deus e falando: Senhor, em dúvida, será que o Senhor me perdoou? Eu falando com Deus: será que o Senhor me perdoou? E passou. Tem vezes que a gente faz pergunta, Deus não vai responder na nossa hora. Deus vai estar trabalhando para dar resposta. E passou muito tempo. Eu cheguei lá na igreja da pastora Marlene. Glória a Deus, louva a Deus também pela sua vida, irmã. E cheguei lá e eu vi aquele negão, aquele homem lá. Eu falei: rapaz, eu conheço esse homem aí. Aleluia. Esse homem aí, eu acho que ele é polícia. Aí eu cheguei nele. Perguntei. Falei: pastor? Ele: opa, com jeito simples, manso, humilde. Totalmente mudado, porque da outra vez quando eu vi ele foi mais que bruto. Aí ele: pode falar. Eu falei, só que eu ainda fui até um pouco meio: o senhor é polícia? Ele falou: sim, meu jovem, sim, meu filho, eu sou. Aí eu já falei: é ele mesmo. Eu falei: o senhor tá lembrado de mim? Ele olhou assim, ele: tô tentando, é muita gente. Eu falei: eu sou aquele homem. O senhor tava um dia lá na Rio de Janeiro, lanchando. E eu cheguei lá com a arma lá e roubei as pessoas lá e roubei o senhor. O senhor lembra de mim? Agora? Ele olhou assim: agora eu lembro. Eu depois então, sabe por que eu não morri aquele dia? Porque foi dado tiro da parte do abençoado. Foi dado tiro. Eu falei: sabe por que nenhum tiro me pegou? Sabe por que eu não morri aquele dia? Ele: por que, meu filho? Porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida e não deixou. Eu quero aqui pedir perdão pro Senhor. Deus colocou no meu coração de pedir perdão para todas as pessoas. Sempre quando eu encontrar alguém que eu vendi droga, que eu fiz algo, eu pedi perdão. Deus colocou no meu coração e eu fiz isso e estou fazendo sempre que Deus. E o pastor foi eu pedi para ele. Né? Na hora, né, ele não perdoou, igual ele mesmo confessa, porque é um processo, irmão. Às vezes a gente está dentro da igreja, toma ali e tem coisa que a gente tem que exercitar e não acaba não exercitando. Aleluia. E aí pedi perdão para ele. E aí eu tinha perguntado para Deus: será que o Senhor me perdoa? E fiquei com aquilo na cabeça. E ali, mais um determinado dia, ele chega lá na igreja, eleitos de Deus, igreja abençoada, igreja que Deus continua abençoando e possa abençoar cada vez mais, aonde um lugar que os irmãos me abraçou ali. E aí ele em cima do púlpito me chamou para louvar e ele deu um testemunho. Ele falou: irmão, eu conheci esse varão, falou lá tudo, me pediu perdão e até então eu não tinha perdoado, porque eu não sabia se era de verdade, não tinha perdoado. Mas o Senhor visitou ele. Ele disse: o Senhor me visitou, aleluias, e falou para mim te perdoar, porque
Deus te perdoou. Nossa, irmãos, aquela resposta para mim foi a melhor coisa que eu ouvi. Falei, meu Deus, é verdade, Senhor. Aí, isso ajuda outra pessoa que me ajudou. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço. Deus colocou muitas pessoas na minha vida. O pastor, o marido da dona Dalvina, Valdomiro. Eu saí da comunidade com 4 meses. Deus me mostrou uma alma indo pro inferno. Falta de discernimento, eu saí. Consegui construir as coisas, estava indo. E aí Deus falou, volta. Através da boca dele. Trazendo uma palavra, falou no meu coração. E aí eu fiquei ali. Vim para a comunidade para ficar no domingo. E na segunda eu ia. Aleluia. Deus usou o pastor e falou, volta e fica. Eu tive que ficar, não tem como ir contra Deus. Não tem como, quando Deus manda, amados. Quando Deus manda, nós não podemos desobedecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso eu estou testificando porque Deus é real. Deus responde, irmão. Amém. Aleluia. Este lugar aqui é lugar, não só aqui, mas a gente tem que adorar a Deus. É em casa, é no trabalho. E eu vou contar coisas que, irmãos, Deus deu discernimento. Pessoas que vêm aqui, como eu e os irmãos que estão aqui, ó. Aleluia. Olha só o agir de Deus. Deus me mostrou. Está aqui o irmão Paulinho e outros irmãos. É Deus trabalhando na vida dele e Deus trabalhando na sua família. Porque tem pessoas que vêm pra cá como eu. E eu já vi pessoas vir aqui, passar um processo aqui, conhecer Cristo aqui. E Deus também trabalhar na vida da família. Eu vi Deus restituir. Johnny, lembra do Johnny? Passou um menino aqui chamado Johnny. Que Deus abençoe ele, não sei nem como é que tá ele, mas que Deus possa abençoar ele. Ele tinha uma mãe que ele não dava abraço na sua mãe. Ele não falava que amava a sua mãe, a irmã Paula. E aqui Deus usou o pastor, aleluia, para restituir aquela família que não abraçava, que não dava carinho. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, quem veio aqui para esse lugar que tem filho, que tem algum parente aqui, ouça. Lembra? Deus está falando desde o começo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando neste lugar, eu preciso compreender. Aleluia. Deus trabalhando na vida da senhora, através do seu filho. Eu não posso esquecer aqui também, uma pessoa que eu vou falar para o senhor, tem coisa, quando a gente aceita Jesus Cristo, aí passa um processo. Tem um processo, porque o velho, em Gálatas fala que o Espírito, ele luta contra a carne. E aí, eu era uma pessoa também que eu era irado, eu era meio que da metida brabo, e às vezes a carne quer. Aí Deus usou o irmão Luiz. Deus usou o irmão também para me ajudar. Ele trouxe uma palavra de confronto aqui para mim, falando o que pode separará do amor de Cristo. O que pode? A angústia, a luta, a perseguição. O que pode separar do amor de Cristo? O que está deixando, aleluia, abandonar Cristo? E aí ele começou a falar palavras pesadas. Ele dava cada pulo ali, eu sentava aqui. A minha carne, eu nunca falei para ele não, mas hoje queria pegar ele. Olha só, novo convertido, queria pegar, olha só. Eu queria pegar, ele pulava ali e falava, mas esse venezuelano, nem do Brasil aqui é, rapaz. Chega aqui, vem aqui. Mas era a carne, irmão. A carne não deixando a palavra de Deus entrar no meu coração. E aí passou, eu fui orar. Oração, irmão, nós temos que orar bastante. O pecado ele é confrontado. A gente tem que orar, pedir misericórdia de Deus. E eu fui, meu Deus, me perdoa, Senhor. Olha só, aí eu fui conversando com Deus, Senhor, olha só. Aceitei o Senhor tem poucos dias. E de vez eu se alegrar pela sua palavra, eu queria pegar seu servo, Senhor. A gente tem que orar sincero com Deus, irmão. Deus gosta de sinceridade. Senhor, olha, tem que colocar diante de Deus. Eu estava trabalhando, quando eu saí, passei um processo aqui de 1 ano e 5 meses, eu nem sei quanto tempo passa. E aí eu fui trabalhar, é um processo lá. A gente tem que, cada um aqui tem que ter intimidade com Deus. Aí eu estou trabalhando numa obra, todo feliz. Irmão, o diabo, ele começa a colocar coisas na nossa mente. E se a gente conversar com o diabo, acontece igual a Eva. Eva começou a conversar com a serpente. Irmãos, nós não podemos conversar com o diabo. Ele joga seta. E aí eu tô trabalhando assim, tranquilo ali, alegre, rapaz. Ei, esse Deus é maravilhoso. Aí de repente vem uma senhora com um cordão, um ouro no pescoço, no braço. E o diabo falou bem assim, tem 70 gramas ali, ó. Tem 70 gramas ali.
E aí o diabo colocou na minha mente de fazer contas. Eu sou um pouco ruim de conta e comecei a colocar 200 reais a grama. Aí eu falei, meu Deus do céu, até misericórdia. E comecei a falar, rapaz, dá muito dinheiro. E aí o diabo falou, você vai lá na casa do fulano, pega uma arma assim, faz isso, faz isso, faz isso. Depois de 1 ano e pouco de processo, 1 ano e pouco Deus batalhando comigo, falando, faz isso, faz aquilo. Aí eu não aguentei, eu trabalhando ali. Aí eu só fiz uma oração em pensamento. A gente tem que ser sincero com Deus, irmão. Tem que colocar a nossa luta diante de Deus. Eu falei assim, Pai, Senhor meu Deus, me ajuda. Senhor, eu não vou mentir pro Senhor não. O diabo me fez uma proposta. E eu não vou mentir pro Senhor não, a proposta é boa. Meu Deus. Eu falei pra Deus, a proposta é boa, Senhor. Mas eu sei que o que o Senhor tem na minha vida é maior que essa proposta, Senhor. E aí eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu falei, Senhor, me ajuda. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque eu não quero voltar para aquela vida, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. E comecei a orar e falar, irmãos, não é algo apalpável, não. Irmãos, aquela coisa ruim que estava na minha mente, que não chegou a descer pro coração, não, de fazer o que era errado, irmãos, sumiu. Glória a Deus. Sumiu, irmão. Eu olhava aquela mulher assim, eu tinha dó, eu ficava, sumiu aquele. E eu voltei àquela mesma graça a louvar, a glorificar, a exaltar a Deus, dando glória, chorando. Tô trabalhando ali, porque quem trabalha de ajudante, de predeiro, sabe, o negócio é bruto, irmão. E ali falando, eita glória. Irmãos, a gente tem que ter intimidade com Deus. A gente tem que colocar diante de Deus. O pecado, ele dói, o pecado, ele separa nós de Cristo, irmão. Cristo me libertou do roubo. Cristo me libertou das drogas. Irmãos, eu vou ter que falar, é para glorificar o nome de Deus. Porque Deus merece, irmãos. Eu era um homem sexual. Eu gostava de homem. Aleluias. E essa luta veio perseguindo. E Cristo me libertou. Cristo me libertou. Vem vontade de roubar. Vem vontade de fazer tudo que não presta, irmão. Eu não vou mentir, não. Vem. Mas eu começo a clamar. Falar, Deus, me ajuda. Deus, me liberta. E Deus está dando a vitória, irmão. Deus está dando a vitória. Deus perdoa os nossos pecados, está perdoando. Só que, irmãos, aí onde eu comecei, lembra da pergunta que eu disse? Falei, se tiver um filho, eu tenho que mostrar gratidão para Deus. Eu tenho que mostrar gratidão a Deus. Eu não posso deixar, irmãos, aleluia, que alguém da minha família, Deus falou no meu coração, falou, Mael, se a sua tia não quer Deus, se a sua irmã não querer, se os seus amigos não querer, você tem que querer. Irmão, nada pode separar nós do amor de Cristo. Nada. Depois que eu aceito Jesus Cristo na minha vida, nada pode separar. Nada. Eu tenho que entender nada. Vai vir luta. Tem luta com Deus. Uma pessoa de Deus, ele passa a luta. E uma pessoa sem Deus, ele também passa a luta. Uma pessoa que serve a Deus, ele tem alegria. E uma pessoa que não serve a Deus, ele também tem alegria do mundo, das coisas do mundo. A gente não pode ser impróprio. Tem. Mas é melhor eu passar essa luta, eu passar esse choro com Cristo. Isso aqui é passageiro. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode vir bem na hora de um culto de agradecimento desse aqui, ó. Jesus pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento eu tenho que estar preparado. Aleluia. Tem outras pessoas também, Dona Dalvina também. Deus deu através da boca dessa irmã. E eu falando para Deus, falando, Senhor, se for para mim sair dos teus caminhos, eu quero que o Senhor me tira. O Senhor... E Deus usou ela. Falou, olha, Deus está te dando a oportunidade. Se você sair, eu fiquei alegre quando Deus falou. Eu fiquei alegre. Eu falei, nossa, eu estou aproveitando cada vez mais essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, eu quero ser grato. Sempre quando eu for, eu falei para Deus, enquanto eu tiver fôlego, eu vou louvar. Eu vou engrandecer esse Deus que é maravilhoso. Porque a palavra de Deus fala que as ruas são de ouro e de cristais. Aleluia. Vai fazer 3 anos que eu sirvo a Deus. 3 anos? Passa teu mês? Já fiz? Eita glória. Nossa, mas... E nesse tempo que eu converti a Deus, eu sempre fico olhando para os céus, para me ver um sinal de Deus, para me ver, não um sinal, para me ver os céus. Porque a palavra de Deus fala que Isaías viu o trono de Deus. Glória a Deus. E Estevão viu o céu aberto. Eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, o Senhor está para esse lado? Eu quero ver, o Senhor está para onde, meu Deus? Eu quero ver seus profetas, os seus homens de Deus viu. Desde quando eu me converti. Deus. Numa noite nessa aí, eu descansando, dormindo, o Senhor me leva em espírito num lugar, uma prisão. E eu estava num lugar, num presídio, numa prisão, e aí Deus me mostrou a porta dos céus.
E eu começava a falar para as pessoas, falava, olha lá, irmão, olha o céu lá, nossa, a porta do céu. E eu fiquei desesperado, na hora eu fiquei desesperado, com medo. Eu fiquei alegre, eu chorava, eu falava, me perdoa, meu Deus, me glorificando a Deus. De repente algo me puxa bem assim, ó, pra cima. Eu vi uma luz, cor amarela, cor de ouro refinado. Glória a Deus. Saía poder, uma virtude tão gostosa, irmãos. Eu começava a chorar, eu começava a se alegrar, falava, meu, nossa, que eu não queria sair dali não. E aí eu escutei vozes, eu acredito que é anjo, louvando o louvor da harpa cristã. E aí eu começava a pedir perdão para Deus e glorificar. Aí eu pensei, eu falei, eu vou louvar a Deus junto com essas pessoas. E eu comecei a louvar. E aí de repente, eu voltei de novo para a terra. Aquilo foi uma tristeza. Eu começava a chorar. O céu é tão gostoso, irmãos. Mas sabe por que o céu é gostoso? Porque o nosso Criador está lá em cima. Aleluia! O nosso Criador, o Deus que fez eu e cada pessoa bonita que está aqui, está lá no céu. Aleluia! Preparando morada. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito alegre com Deus. Eu estou muito alegre com Deus. Deus conhece meu coração. Deus conhece o coração de cada um. E o que eu tenho para falar, irmãos, se tiver alguém que está longe do Senhor, se está alguém que não serve a Deus, que volta para os caminhos do Senhor, é tão gostoso. Aleluia, servir a Deus. Isso aqui é passageiro, irmão. Isso aqui é passageiro, vai passar isso aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Eu queria louvar o Senhor Jesus Cristo com louvor, juntamente com os irmãos da comunidade, em nome de Jesus. Aqui é mais profundo do que esse mundo caído. E Ele nos resgatou. E lá vem Jesus, a quem eu entreguei a vida. Lá vem Jesus, a quem eu entreguei minhas mãos e o meu coração. Lá vem Jesus, trazendo o livro da vida. Lá vem Jesus, eu vou embora pra Sião. Lá vem Jesus, a quem eu entreguei a vida. Lá vem Jesus, a quem eu entreguei minhas mãos e o meu coração. Lá vem Jesus, trazendo o livro da vida. Lá vem Jesus, eu vou embora pra Sião. E eu já posso ouvir o som, e eu já posso ouvir o som. É o meu amado me chamando pra Sião. E eu já posso ouvir o som, e eu já posso ouvir o som. É meu amado me chamando pra Sião. Escute isso. Ele morreu na cruz como um cordeiro, ressuscitou e voltará como um leão. Ele virá com vara de ferro nas mãos. Ele morreu na cruz como um cordeiro, ressuscitou e voltará como um leão. Como um leão, ele virá, ele virá, ele virá. Lá vem Jesus, lá vem Jesus. Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Então adore, 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 adore. Abre a mão da maçã, da maçã, da maçã, da maçã, cheia da maçã. Eita, Deus maravilhoso. Ele virá. Lá vem Jesus, a quem eu entreguei a vida. Lá vem Jesus, e pra quem eu entreguei minhas mãos e o meu coração. Lá vem Jesus, trazendo o livro da vida. Lá vem Jesus, eu vou embora pra Sião. Lá vem Jesus, pra quem eu entreguei a vida. Lá vem Jesus, pra quem eu entreguei minhas
minhas mãos e o meu coração. Lá vem Jesus, trazendo o livro da vida. Lá vem Jesus. Quantos vão? Quantos vão pra Sião? Lá vem Jesus, trazendo o livro da vida. Lá vem Jesus, eu vou embora pra Sião. Só você que vai pra Sião, levante as suas mãos pro céu e aplauda Jesus nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão a Deus. Gratidão.